está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Ricardo Zanquim, do Novo, tratar aqui de diversas pautas, projetos do mandato do vereador. Aqui eu de imediato saúdo, vereador Zanquim, uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, uma honra é minha e vamos trocar uma ideia e bater um papo sobre o que está rolando aí no nosso trabalho. O mandato do senhor, vereador, para quem acompanha, até para aqueles telespectadores que não conseguem estar sempre sintonizados na própria TV, nas sessões ordinárias, as quais nunca é demais dizer, ao vivo na TV Câmara, a partir das 8h30 da manhã, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, com transmissão tanto pela TV Câmara quanto o sinal replicado em Facebook e YouTube. O senhor teve um início ali, trazendo pautas ligadas à economia e depois o seu mandato vai ganhando uma dinâmica a partir também de propostas legislativas. E uma delas já é a realidade, lei municipal, inclusive, que diz respeito à educação financeira nas escolas. O senhor que é um economista de formação, foi professor universitário, quer dizer, professor, uma vez professor, sempre professor. E eu gostaria que o senhor, então, trouxesse à tona como é que tem se dado a aplicação dessa lei. O senhor já vê uma mudança nos próprios educandários? Claro, quando eu fui concorrer, o pessoal do partido disse, Zanquim, você tem que escolher um nome político, né? E o nome político, ele veio natural, Professor Zanquim, né? Tanto que é engraçado que as pessoas pouco sabem meu primeiro nome, que é Ricardo, né? Mas é professor para cá, professor para lá. E ao adotar esse nome, Professor Zanquim, eu trouxe para a Casa Legislativa essa vocação. Porque ser professor, para mim, não é profissão, é vocação. E trouxe para a Câmara de Vereadores o professor Zanquim. Professor universitário, que eu fui durante 25 anos na universidade, claro. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi que a formação, né, da criança, do jovem, ele leva para casa, ele traz para a nossa sociedade muito daquilo que ele forma na escola. Né? E a gente chama isso de educação reversa, que é quando os filhos ensinam os pais. Né? E um exemplo clássico, eu lembro há muitos anos atrás, que o lixo era lixo, tudo era lixo. Nós jogávamos, na minha geração, casca de banana com saco plástico, era lixo. E nas escolas começou a educação ambiental do lixo seletivo, do lixo orgânico. E a criança chegava em casa e, papai, mamãe, olha, isso aqui é lixo assim, isso aqui é lixo assado. Não foi feito um curso, um congresso, um seminário, foi através da educação reversa. Aculturou, exatamente. E essa é uma ideologia, uma prática, não uma ideologia, perdão, mas uma prática que eu acho muito importante. E isso vale para qualquer outra bom ensinamento. Como eu sou economista, você falou, né, eu sempre digo que números provam, o resto trovam. Seja no balanço, seja na balança. Olha essa frase aí. É difícil contestar. Números provam, o resto trovam. Seja no balanço, seja na balança. Não tem como contestar. Então, eu propus esse projeto, né, e eu acho que a gente tem que ser propositivo. É a minha forma de pensar. E então nós entramos com esse projeto da educação financeira nas escolas municipais. Que é o quê? É que a criança começa a entender um pouquinho mais o que é um cheque especial, o que é uma poupança, o que é um CDB, qual a diferença de um CDB e um RDB. Claro, não necessariamente verticalizar, mas ter noções básicas e muitas vezes levar para o papai e para a mamãe esses conceitos. Quando eu digo papai e mamãe, tanto a criança, o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, para que a gente tenha essa educação. Então, nós estudamos lá na escola o mitocôndrias, os isóbaros, isótopos, isótopos, estudamos todo o conceito, mas a educação financeira precisa, principalmente no Brasil. Sem a gerente do banco, vereador, eu mesmo não dominaria esses conceitos todos aí. Tá vendo? Tá vendo? Não é tão simples. Né? Claro, eu me permito usar uma expressão um pouco mais forte, mas nós somos analfabetos financeiros. E eu vejo sim, pessoas formadas, né, nas mais diversas profissões, médico, engenheiro, advogado, dentista, profissionais liberais, e que você pergunta qual é a diferença de um CDB e um RDB. O que é o juro simples e o juro composto? A gente não tem essa cultura. E uma cultura surge pela formação e educação. Sim, e o senhor entra numa seara interessante que não é o conhecimento restrito
ao profissional da área, é algo que tem que virar cultura geral, por exemplo, meio ambiente. Não está a cargo só dos ambientalistas, dos biólogos, enfim, todo mundo entendeu que deveria fazer a coleta seletiva. Exatamente. Então, falando em meio ambiente, vou usar a metáfora da raiz. A raiz, ela, quando ela cresce, ela fica ali, ela, né, profunda, e a educação é uma raiz. Exato. Então, quando você traz esse exemplo da raiz para a família, o exemplo que a criança leva para o papai e para a mamãe vale muito mais do que qualquer curso seminário, né? É assim que eu trabalho. E só para concluir, eu penso na seguinte forma. Eu fui consultor durante 30 anos, consultor de empresas, né, como economista. A minha vida era ser um médico, né, só que da saúde financeira das empresas e não da saúde física das pessoas. Claro. Eu ajudava a salvar empresas, vamos dizer, na UTI, ou que precisavam melhorar. Quase em quadro falimentar. Mas também empresas boas que queriam melhorar, né? Claro. Então, e eu percebia quanto a produtividade do trabalhador, do papai trabalhador, da mamãe trabalhadora, lá no torno, na fresa, na prensa, que está endividado, cai. A pessoa endividada não dorme, ela não trabalha bem, ela fica preocupada. Então, essa é a ideia, que os trabalhadores também comecem a ficar mais tranquilos, sabendo Qualidade de vida. Qualidade de vida, sabendo lidar com finanças, né? Nessa mesma linha, vereador, e é um projeto que já entrou em primeira discussão e deverá, claro, dependendo da avaliação dos seus colegas em plenário, mas tende a ser aprovado, vai também nessa linha da educação, mas aí implementando já numa parte estrutural. O senhor tenta provocar em caráter autorizativo, de modo que a iniciativa privada e o poder público se unam tentando melhorar cursos, infraestrutura principalmente, adote uma escola. Eu, a propósito, escrevi essa matéria para o site da Câmara, então eu estou ali com o conteúdo do seu projeto quentinho. O senhor poderia detalhar um pouco melhor essa proposta e como que se daria isso? Sim. O Adote uma Escola é assim, eu tenho alguns locais que eu considero sagrados. Pode ser, alguns consideram a igreja, alguns consideram, né, local sagrado. Para mim, a escola é sagrada. Ela é muito mais do que importante, ela é sagrada. Ali se formam memórias que eu posso te dizer assim, talvez você não lembre de alguma coisa da semana passada, mas lá da tua escola, do colégio, tu vai lembrar. Claro. De quando teve uma briga ou quando tirou uma nota 10. Ali fica a nossa memória RAM, fica ali. Então, dentro desse conceito, a escola, para mim, é sagrada. A escola tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser limpa. E o que eu tenho visto e aprendido aqui na Câmara é problemas em escolas, aqui no caso municipais, que é a nossa é o foco, né? É o foco. Então aí não tem o telhado, aí tem a goteira, a quadra está estragada e não pode. É isso que a gente tem que reverter. A reversão de uma situação ruim em tudo é numa boa escola, numa boa educação, e isso começa com um bom ambiente. Então o Adote uma Escola, o que é? Falta grana, falta emenda, não tem dinheiro, recurso público, mas nós temos empresas, perdão da redundância, com os empresários, nos quais o papai e a mamãe trabalham naquela empresa e a escola do bairro é ali no mesmo bairro da empresa. Então, quer dizer, o papai e a mamãe trabalhadores estão lá na empresa sabendo que essa empresa adotou a escola dos filhos deles. Então, não tem coisa melhor para produtividade, e aí eu ganha-ganha, de um trabalhador e uma trabalhadora estar lá na Randon, Marco Polo, qualquer empresa que seja, e saber que o filho está na escola onde a empresa do patrão dele cuida, ajuda. Então, Adote uma Escola é isso, precisa trocar um telhado, precisa fazer ali uma cerca, precisa pintar, que às vezes no setor público demora, num sentido de PPP, eu faço assim porque são valores menores e não envolve uma PPP, mas é uma parceria onde uma empresa e um empresário pode ir lá e ajudar a escola. Vereador, nós vamos dar uma pausa brevemente e para quem nos acompanha, no que voltarmos aí já temos pautas como o mercado público e outras do próprio contexto econômico da cidade. Fiquem conosco, já voltamos.
As eleições municipais de 2024 estão chegando. E você sabe qual a ordem de votação na urna? Olá, eu sou a Mariana Fabre e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, onde a gente responde as principais perguntas sobre o processo eleitoral. Na hora de votar, você deve escolher primeiro uma candidata ou candidato ao cargo de vereador. Para isso, vai digitar 5 números na urna. Depois de confirmar, o próximo voto é para o cargo de prefeito. E nesse caso, são 2 dígitos. No portal do TSE tem um simulador de votação para ajudar você a ir treinando até lá. E no dia da votação, pode levar uma colinha em papel com os nomes e números das candidatas e dos candidatos já na ordem de votação. Não deixe de seguir o TSE nas redes para receber informações confiáveis sobre as eleições. Obrigada pela companhia e até a próxima! A dengue ainda não tem um tratamento específico, ou seja, ainda não existe um medicamento que combata o vírus que causa a doença. Por isso, o mais importante é focar na reposição dos líquidos. Beba água, se alimente bem e não se automedique. Isso porque existem medicamentos que podem agravar a doença e até mesmo causar sangramentos. O recomendado é repouso, ingestão de líquidos e buscar o serviço de saúde, principalmente se houver sinais de alerta como sangramentos, tonturas, dor abdominal ou vômitos persistentes. Estamos de volta hoje recebendo o vereador Ricardo Zanquim, do Novo, professor Zanquim, como o senhor é conhecido. Vereador, dentro da pauta econômica, e algo que é muito caro para o senhor, e não só para o senhor, para toda a cidade. Eu acompanhei aqui como jornalista da casa todo o processo lá de tombamento, de transferência de uso do Estado para o município. Eu lembro lá da assinatura do termo. À época, a Câmara tinha uma comissão temporária de implantação lá da Maesa, do próprio mercado público em Caxias. Aí veio o então governador Tarso Genro para cá, junto com o então prefeito Alceu Barbosa Velho, e por aí afora. A ocupação da Maesa ela ainda é um ponto difícil no âmbito da cidade. Nós estamos falando da antiga metalúrgica Abramo Eberle Fábrica 2, junto lá a Plácido de Castro, no coração do centro de Caxias do Sul. O senhor quer um mercado público assim como todos os caxienses. Na sua ótica, o que falta para isso ser uma realidade? É uma pergunta que eu já fiz a vários vereadores aqui. Perfeito, perfeito. Bom, existe uma situação que eu estou aprendendo agora que chama-se vontade política, né? A vontade política é uma grande ferramenta para que as coisas aconteçam. Nós estamos falando de 53 mil metros quadrados, a Maesa é gigante, né? Mas houveram as audiências públicas, né? Aquele processo de troca, porque ia ser uma PPP e patrocinada, passou a ser uma concessão. Enfim, tudo isso eu concordo, mas agora nós precisamos agilizar o mercado público dentro do contexto total da Maesa. Então, para o nosso telespectador entender, nós estamos falando de a Maesa 53 mil metros quadrados, mas o mercado público em si é 13 mil metros quadrados. Eu sempre digo, e o pessoal acho que já está acompanhando, já sabe que a última vez que eu fui no mercado público de Caxias do Sul, eu tinha 8 anos de idade. E o meu pai me cobra, sabe? Ele disse, pô, filho, e o mercado? Como se eu fosse fazer o mercado público. Pô, agora o senhor é vereador. E eu tenho que fazer acontecer. Tem que se dedicar, né? E eu não consigo aceitar, pessoal, não consigo. Então, eu tinha 8 anos, hoje eu vou fazer 57, e Caxias do Sul não ter mercado público. Não pode, né? Exato. Porto Alegre tem, Montevidéu tem 3, e aí afora, né? Então, o mercado público é um local descolado, né? Bacana, você pode lá ter cervejarias artesanais, você pode ter lá pastelaria, para ir lá comer o pastel com meu pai, enfim, sem contar hortifruti granjeiros. E é um local que eu sempre defendo como economista, e já respondendo também a sua outra pergunta, outra questão da economia, a atração de investimentos e retenção de talentos.
O modelo de Detroit, para mim, é um benchmark. Benchmark é um exemplo, né? Ou seja, atrair, porque Detroit faliu e hoje é uma cidade que está se recuperando a pleno. Atrair investimentos e reter talentos. Para reter as pessoas, os talentos, a cidade tem que ser legal, tem que ser uma cidade bacana. E uma cidade como Caxias não ter mercado público, não dá. Então, eu não consigo aceitar isso. E é interessante, vereador, porque a própria comunidade já se apropriou do espaço, com feiras periódicas, exposições, artesanato, shows, quer dizer, o entorno ali, sobretudo aos finais de semana, domingo, principalmente ali, a comunidade já se apropriou no bom sentido, já tem vida ali. Então o mercado público seria o plus, né? Exatamente. Então, para a gente entender, nesse momento, o mercado público está num processo de chama-se roadshow, que é escutar, ouvir interessados, né, investidores. Existe um anteprojeto da prefeitura. Isso, anteprojeto, que aqui eu não vou discutir, porque é um projeto grande, mas enfim, até setembro, né, setembro, nós vamos definir, quando eu digo Caxias do Sul, claro, existe o Poder Executivo, a Secretaria de Parcerias Estratégicas, com um excelente secretário Matheus, que está conduzindo isso, e até setembro vai sair o investidor, e esse investidor é que vai começar vamos dizer assim, a aplicação, né, a implantação do mercado público, que para mim é um vetor importante para Caxias do Sul econômico, ou seja, aeroporto internacional, mercado público, né, e uma festa da uva revitalizada, que a gente pode conversar em outro momento, e isso é o que vai dar um up para a nossa cidade. Nós ainda temos um tempo considerável, vereador, nessa toada da economia, pegando aqui pós-enchentes, a grande oportunidade que se abriu para Caxias do Sul na crise, e aí o próprio prefeito Adilóide Domênico, em uma prestação de contas aqui na casa recentemente, divulgou um número de 30 milhões de reais de prejuízos por conta da crise climática até o final do ano, atingindo principalmente o setor rural. Caxias, que vive muito também da agricultura familiar, é o maior produtor hortifruti granjeiro do estado, e aí a demanda de voos chegou para o aeroporto regional Hugo Cantergiani, na medida em que o aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre se encontra interditado pelo menos até meados de dezembro. Como é que o senhor enxerga essa oportunidade de Caxias tentar catapultar, digamos assim, a sua malha aeroviária? Tanto o Hugo Cantergiani quanto o empreendimento em Vila Oliva, que é um projeto que se arrasta há bastante tempo lá, o aeroporto de cargas e passageiros. Perfeito. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, eu prefiro, a gente tem que pensar às vezes é melhor feito do que perfeito, tá? É melhor feito do que perfeito. O perfeito seria o aeroporto lá de Vila Oliva, mas no momento vamos tirar o S do crise e fica CRI, né? Tem crise, tira o S e vira CRI. É assim que a gente transforma um problema numa oportunidade. Caxias do Sul já conseguiu um instrumento chamado PAPI, né, que ajuda na aproximação dos voos, mas nós temos agora que trabalhar, e essa é a oportunidade, para que o aeroporto Hugo Cantergiani seja internacionalizado através de um novo equipamento, né, e essa deve ser a grande luta de todo o poder executivo, legislativo. Adequação da pista, embarque e desembarque. A questão do raio-x de alfândega. A partir daí, toda a Serra Gaúcha vai ser beneficiada. Eu aposto muito, eu estou trabalhando muito nisso. E na outra frente também, o noticiário recente da conta, o prefeito também pleiteando em Brasília, junto ao governo federal, 200 milhões para o aeroporto de Vila Oliva. E aí há daqui a pouco tentar os dois ao mesmo tempo. O próprio governo do estado prefere Vila Oliva, porque seria daí um porte maior. O senhor enxerga que isso de fato mudaria a cara da economia de Caxias do Sul e nós teríamos tempo? Porque daqui a pouco não resolve isso até dezembro, sim, volta o Salgado Filho a operar todo vapor. E por que investir em Caxias do Sul? Totalmente. Mas, infelizmente, a gente precisa entender agora o nosso contexto, que essa tragédia mudou o cenário. Existe um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, né?
me faltou o nome do autor agora, me deu um branco, mas enfim, que às vezes acontece lá as torres gêmeas, né, que foram derrubadas, acontece uma greve geral dos caminhoneiros, acontece uma pandemia, acontece uma tragédia, que são fatos que mudam o curso da nossa vida. Então, volto a dizer, melhor feito do que perfeito. Vamos apostar e trabalhar num Hugo Cantergiani renovado. O senhor acredita que dê tempo? Não. Não. Eu estou trabalhando, apoiando, lutando, mas acredito que não. Tomara que eu esteja enganado. Vereador, nós estamos nos aproximando aí do final do nosso bate-papo. O senhor tem pouco mais de 1 minuto. E no que eu devolver a palavra, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos para que a nossa audiência possa lhe enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, Caxiense, nós estamos com o gabinete aberto às demandas que sejam necessárias. A minha pauta maior realmente é economia e finanças, mas, enfim, tendo uma economia renovada e forte em Caxias do Sul, todos nós saímos ganhando. Temos uma luta muito grande em todo o Rio Grande do Sul. A Serra Gaúcha não foi atingida Caxias do Sul, por enchentes, mas por desmoronamentos e desabamentos, é um outro perfil. Nós vamos reconstruir, vamos lutar e fico à disposição de todos, o meu gabinete, o professor Zanquim, em todos, para que a gente possa ajudar e contribuir numa nova Caxias do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Obrigado. Acabamos de conversar, então, com o vereador Ricardo Zanquim, o professor Zanquim, do Novo. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.